Fala galera, Days on Tech na área para mais um vídeo, sejam todos bem-vindos. Hoje é um Papo Tech especial aí com muitos assuntos legais e nós vamos começar com esse ônibus aí, tá? Nós vamos dirigir esse belo ônibus que vocês estão vendo aí, é um G6 exclusivo, acho que vocês nunca viram esse ônibus aí. Nós vamos fazer uma viagem, galera, aqui de São Paulo até Curitiba. Vai ter trecho de serra, lembrando que o mapa é real, tá? Ele é muito parecido, muito igual ao mapa real mesmo, tá? O mapa é realzão mesmo, cidades, estradas, tudo nas mesmas posições ali. E esse ônibus é exclusivo porque é um 8x2. Percebam que ele tem duas rodas, quatro na verdade, né? Dois eixos aí dianteiro. Esse é o interior dele, que você já conhece, é basicamente igual ao outro. O que muda aqui é que ele é um 8x2, então, ou seja, ele tem mais estabilidade. Isso aí é raríssimo, né? Poucas empresas têm. Vamos erguer o truck, né? Ele tem essa opção de erguer o truck. Quando você vai embarcar os passageiros, você desce o truck. Então, é um interior aí muito legal e vocês vão curtir uma viagem que eu acho que vocês nunca viram aí. Incrível essa viagem de São Paulo para Curitiba. Tem umas novidades aí interessantes e também o Papo Tech de hoje ele está aí muito legal, muito completo, muito recheado aí de informações, porque nós vamos falar do S22, o Android 13, o One UI 5 e também vamos falar do S23 e um monte de assuntos que eu separei aqui, que eu deixei bem anotado aqui, tá? Vamos ligar o ônibus aí, vamos dar a partida aqui, só fechar a porta e o bagageiro aí, olha, tudo automático, eu faço tudo aqui pelo controle do volante da Logitech e nós vamos aí embarcar nessa viagem fria. Vocês já vão saber o motivo. Bom, tá tudo certinho aqui, olha. E o legal, galera, como vocês podem ver, né, o painel é tudo real, né, caras? É um negócio assim incrível, né? E como vocês estão vendo, isso que tá caindo aí, galera, é neve, tá? Isso mesmo, tá nevando aqui no jogo. E incrível, né? Deu esfriada aí no tempo e as coisas estão aí diferentes aí no Brasil, né? Parece que a mini era glacial chegou aqui nas estradas aí do Euro Truck Simulator. Lembrando que esse aqui é um mod, a versão aí 1.40 e 1.45, tá, galera? Atualização aí para quem gosta do jogo, para quem já conhece aí, olha, 1.45 aí tem um monte de mods legais aí, tá? Olha aí, galera, olha o estado dessas estradas, caras, olha isso, velho. Primeira viagem minha aqui, com neve no mapa brasileiro. Já tinha feito uma viagem mais antiga em mapa europeu, né? Aqueles lados lá da Rússia. E agora vamos para o mapa brasileiro. Bom, não vou enrolar mais não, galera. Vamos já começar com esse Papo Tech aqui, que hoje tem muitos assuntos aqui. E esse trajeto aí, pelo que eu conheço, aí deve ser em torno de meia hora também, né? Não deve passar muito disso não. Vamos lá, bugs no Android 12 com o One UI 5. Bom, o Android 12 chegou, tem muita novidade interessante, tá? Tem muita coisa também que muda para uns. Vou fechar a janela aqui, né, galera, porque tá frio. Tem muitas novidades legais, tá? Tem muitas features bacanas ali. Eu acho que o Android 13 deu uma inovada ali, tá? Mas um monte de bugs, né, galera? Eu acho que quando nós atualizamos, né, você tem vários apps, alguns bugs pode acontecer sim, tá? Inclusive eu vi vários bugs aí bem bizarros, né? No entanto, eu não quero focar aqui nos bugs, eu agradeço todo mundo que mandou feedback aí dos aparelhos que tem atualizado. Isso ajuda, né, a gente a entender. Se você não viu ainda aquele vídeo lá o vídeo do feedback do Android 13 e o One UI 5 no S22 Ultra, eu recomendo você assistir, porque eu fiz um feedback muito completo, mostrei diversos testes lá também. Eu é dividido em duas etapas, né? A parte 1 é no mesmo vídeo, tá? Mas é dividido em duas etapas, porque a parte 1 é mostrando mais um feedback convencional, né? Mostrando aquelas funções ali, testes, e a parte 2 focada totalmente em jogos, para a gente ver o desempenho, e é sinistro. Tá tão sinistro quanto esse tempo aqui, olha, tudo, não dá para ver quase nada, né? Mas vamos tentar conduzir aqui nessa nevasca sinistra. Bom, bugs à parte, o S22 Ultra, antes e depois. Antes o aparelho estava realmente legal pra caramba,
tem vídeos aí de todos os feedbacks, eu sempre faço essas coberturas aí. Então, o S22 Ultra estava muito bom, cara, ele estava muito equilibrado, bateria não estava tão legal, como eu já falei, estava durando um dia de uso, dava para usar um dia de uso, com algumas otimizações, sem matar desempenho, né, tudo no máximo, WQHD e 120 Hz. Mas depois que eu atualizei para o Android 13, nem depois do hard reset, né, tal, não deu jeito, a bateria está consumindo muito rápido, e não estava legal, e o desempenho bruto dele também estava ruim. Mas isso não aconteceu com todo mundo. Eu vi comentários de pessoas, é claro que o uso depende de cada pessoa, cada usuário tem um uso diferente. E teve pessoas que falaram, Deis, o meu aparelho tá bom, cara, meu aparelho melhorou, os jogos estão rodando bem, estão rodando liso. E eu mostrei para vocês naquele vídeo que o Genshin Impact, por exemplo, que é um jogo extremamente pesado, tá rodando bem, só que ele é 60. O que estava tendo problema era jogos com refresh rate mais alto, né, que suportava ali os 90 ou 120 FPS. Aí que estava tendo problema. E aí, galera, o que que acontece? Eu descobri o que estava acontecendo, tá? O vídeo vai sair segunda-feira. Não sei, nem sei o horário de jogo, você vai ter esse jogo segunda-feira. Eu vou olhar direitinho para não sair na hora do jogo, para não interferir, né? Que senão isso é péssimo pro pessoal, né? Que a maioria dos inscritos quer ver o jogo, né? Então eu vou sempre colocar em horários depois ali, enfim. Mas aí é o seguinte, eu descobri o que que era, tá? E por isso que é importante esse tipo de vídeo, igual que vai sair na segunda, porque eu consigo evidenciar. Eu acho que é isso que conta, sabe? Não é o criador de conteúdo vir falar isso, falar aquilo, mas não mostrar fatos, porque quando a gente mostra evidências, a gente está, né, colocando ali, olha, tá aqui, tá demonstrando algo que qualquer pessoa pode evidenciar por si mesmo. Não é só uma falácia, entendeu? Não é só uma teoria maluca ali. Então, o Android 13 com o One UI 5 realmente diminuiu o desempenho, embora isso não aconteceu com todo mundo, eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco. Eu descobri o que que era, fiz os testes, fui fazendo uma série de testes, cara, porque não é fácil descobrir o que que era, sabe? Não é uma coisa tão simples. E existe uma questão que quando nós olhamos, por exemplo, a bateria, a coisa é tão absurda que eu fiz os testes e eu consegui ver logo de cara o desempenho do jogo melhorar, tá? Não é um app de sistema, é uma função dentro de um app de sistema. Olha como é que a coisa é chata, né? E aí, quando eu fiz o teste, aí consegui desbloquear, tá? Os jogos estão rodando liso agora, tanto que eu estou jogando pra caramba aqui para fazer esse teste mesmo. E os jogos estão rodando liso, os jogos que eram com 120 FPS, com 90, igual o Call of Duty lá, com aquela função de liberar 90 Hz, 90 FPS, perdão. Tá rodando liso. Outros jogos também ali que suportem esse refresh rate, o de futebol, enfim. Cara, tá tudo rodando liso, não tô tendo mais engasgo nenhum em jogos. Aquele problema na tela também, como eu evidenciei lá naquele Maze Running, que dava para perceber nitidamente que estava tendo um delay na tela do aparelho. Olha que bizarro. E eu consegui resolver também. E isso mostra que pode até ser um bug, mas não é aquele bug tipo de a atualização bugou, precisa vir um patch de segurança para corrigir. Pode ser que o patch de segurança, o próximo, corrija esses problemas. Mas é um limitador de desempenho que está limitando realmente o desempenho do aparelho aí em algumas tarefas, tá? Daqui a pouco eu explico por que isso não está acontecendo com todo mundo. Mas aí, galera, eu consegui resolver, tá, o problema, o aparelho está rodando liso. E o mais bizarro, assim, que eu não imaginaria que isso ia acontecer, a bateria do aparelho está durando muito, mas muito mesmo. Eu nunca vi a bateria do S22 Ultra durar o tanto que está durando. E olha que eu estou usando muito o aparelho, tá? E a bateria tá durando muito, cara. Você usa ali e, tipo, caras, vou dar um exemplo. Normalmente eu colocava o aparelho para carregar quando ele tava com aquela bateria ruim, 10, 11, talvez ali no máximo meia-noite já tava com 5%. E olha que eu não gosto de deixar baixar tanto. Eu tinha que colocar para carregar. E do jeito que tá agora, cara, vou colocar para carregar ele às vezes com 27, 30% ali, dependendo da situação de madrugada. Outro detalhe, final do dia. Eu tirei ele da tomada por volta das 5 horas da manhã, que é a hora que eu acordo. E eu vou usando ao longo do dia. E eu sempre, quando a bateria não estava legal, tinha que colocar para carregar ali por volta das 4 horas, no máximo 5 horas da tarde. E agora eu estou conseguindo usar o dia todo.
tá? Usar o dia todo, depois eu coloco para carregar ali para dormir, né? Chego 2 horas da manhã, que é a hora que eu vou dormir normalmente, coloco para carregar. Às vezes eu coloco um pouquinho antes. Mas agora a bateria, cara, melhorou muito e eu não fiz mudança nenhuma. Tem só aquela otimização do refresh rate lá que eu acho que é legal de fazer pelo Galaxy Max Hertz. Eu acho que aquilo dali se tornou padrão, é legal aquilo dali, tá? Por exemplo, o WhatsApp não precisa usar 120 Hz. Então dá para economizar a bateria em algumas questões. O WhatsApp para mim funciona legal com refresh rate de 60 a 24 FPS. Eu não tenho engasgo, ele funciona bem. E a calculadora, por exemplo, para mim funciona bem com 48 Hz. E muitos outros aplicativos vão até 120, Shopee, aplicativos de compra, Facebook, Instagram, enfim. Então, para mim é legal isso aí. Eu gosto de mesclar isso. E a tela WQHD com 120 Hz, não vou capar desempenho de nada. E o que eu percebi é que a bateria está durando muito e pela primeira vez as otimizações padrão, eu não fiz nada de novo e eu apenas desativei uma função dentro de um ecossistema. E agora vem a coisa mais louca que... Deixa eu explicar primeiro por que isso está acontecendo com alguns usuários e não com todos, tá? Vamos lá. Está acontecendo com alguns usuários, por exemplo, o meu uso não é um uso padrão aí, como um usuário padrão. O meu uso é um uso mais hard, tá? Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui agora com o Z Fold 4. Essa tela dobrável para gravar vídeos, isso é foda, eu não estou usando tripé, não estou usando nada. E vai gravar aqui, vamos supor que essa viagem dure meia hora, beleza. Daqui a pouco eu vou fazer umas outras cenas aqui pro canal, eu vou aproveitar esse sábado para me fazer as gravações. Caras, eu devo usar o Z Fold para gravar por pelo menos hoje, pelo menos umas 3 horas de gravação de vídeo eu vou fazer hoje. Depois eu vou usando vários outros vídeos aí ao longo do canal, vou usando tutorial, enfim. Por exemplo, eu fiz um tutorial de um vídeo para quarta-feira, e eu sempre faço isso. Eu privo ele, deixo ele lá agendado, vou testar aquela função. O vídeo de quarta, que é um vídeo que não tem nada a ver com isso que eu estou falando, é outra coisa, ele já não deu certo. Eu fui testar e percebi uma instabilidade. O que eu vou fazer? Eu vou cancelar o vídeo do canal, vou deletar, e eu vou ter que gravar com mais informação, explicando direitinho. Uma função bem legal, mas uma função que não é legal, não é tão interessante para o usuário. Vou refazer. Percebe? Então eu estou sempre fazendo isso. Às vezes eu gravo e deixo, igual o vídeo de segunda. O vídeo de segunda eu testei tudo já, cara. Jogos, bateria, enfim, o S22 Ultra no geral. Os testes que eu fiz, o resultado para mim foi perfeito, cara. Foi extremamente satisfatório. Esse vídeo de segunda eu posso lançar sem problema nenhum. Então eu vou fazendo isso. O meu uso no dia a dia, eu vou editar vídeo no celular, eu vou fazer desenhos, né, vários desenhos de thumb, correção ali das thumbs do canal. Enfim, eu faço uma porrada de coisa no smartphone. Eu uso muito, muito mesmo. E esse uso intenso, esse uso hard, aí entra uma teoria, né, por que meu aparelho, porque alguns aparelhos estão tendo desempenho reduzido e outros não. Pode ser o seguinte, eu acredito que o usuário que é hard user, essa função dentro de um app de sistema, que não é o app de sistema, é uma função lá dentro, eu testei, tá? Eu cheguei a desativar o app de sistema, e depois eu ativei novamente, eu fui testando uma por uma das funções. Tá? É a vantagem do Laika. O Laika, ele é foda, porque ele te dá a opção de desativar não o app de sistema, mas entrar dentro dele e desativar uma função se você quiser. Desconheço outro app que faça isso, o Laika é um dos mais completos aí. E aí eu consegui entender, na minha opinião, que o que está acontecendo é que o aparelho de quem usa muito pesado, que usa mais pesado, isso pode ser o algoritmo desse app, a inteligência artificial, não sei. Ele entende e precisa limitar desempenho para evitar aquecimento, evitar consumo de bateria, enfim. Então pode ser que esse app de sistema esteja com meio neurótico. A Samsung, eu não acredito que a Samsung ia limitar o desempenho do S22 Ultra. Já teve aquele escândalo no início de 2022, no início do ano, onde a Samsung estava limitando de propósito. Os desenvolvedores de aplicativos descobriram isso e pediram a cabeça do CEO, que é o TM Raw. Eu não sei como se pronuncia, mas é esse cara aí, que é aquele CEO que sempre aparece lá nos eventos de lançamento. S23 Ultra vindo aí, ele vai aparecer lá. E aí, esse cara, ele limitou e deu ruim para ele, deu muito ruim, cara. Os investidores pediram a cabeça dele, né? Porque, putz, velho, quem que merece um aparelho tão top limitando o desempenho de mais de 10 mil apps? E aí foi quando a Samsung lançou aquela opção lá da Labs, através do Game Booster, para resolver o problema de limitação do aparelho, né?
resolveu o problema de limitação, o aparelho estava legal pra caramba, tem vários testes aí no meu canal e em outros também. Por isso que é legal essa imparcialidade de você ver vários canais e ver a opinião de vários usuários aí, né? E agora o que eu estou percebendo é que esse app de sistema, um pedaço de árvore no meio da pista, esse app de sistema, ele está meio maluco, então ele limita o desempenho de alguns aplicativos, tá? Ou desempenho bruto ali. Para quê? Para que você tenha mais bateria, para que você economize, para que não esquente tanto o aparelho, enfim, vai capando um monte de situação ali. No entanto, isso está errado, porque quando você quer realmente capar desempenho, você vai lá e habilita a economia de energia e deixa aquela opção marcada, limitar a CPU a 70%. Aí você realmente quer economizar a bateria. Agora, se você não tem essa função ativada, você não quer poupar a bateria, você quer usar um flagship. E não faz sentido um flagship se comportar como um intermediário, como eu mostrei nos outros testes. Então, quase nós batemos ali, hein, galera. Então, é isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu tenho percebido também aí no aparelho. Então, na minha opinião, essa função dentro do app do sistema vai estar limitando o desempenho por conta disso. E aí vem o mais agravante. Ao fazer isso, tá? Ao fazer essa redução de desempenho do aparelho, o que ele faz? Ele acaba consumindo mais bateria. O objetivo é poupar, mas como ele está ali tão, como é que eu posso dizer, galera? Agindo de forma tão ativa para poder capar desempenho, analisando isso, diminuindo o desempenho daqui e dali, ele por si próprio acaba usando mais o processador do aparelho e acaba usando mais memória e acaba reduzindo o desempenho dos apps, mas consumindo mais bateria em alguns casos, como o S21, por exemplo, com o Exynos 2100, causando mais aquecimento. Olhem que bizarro, caras. Que bizarro, porque não faz o menor sentido, né, eu desativar esse app e eu percebo uma autonomia de bateria, não de meia hora, não de uma hora, mas uma autonomia de bateria ali, que às vezes chega a 2, dependendo da situação, pode chegar até 3 horas de autonomia. Não faz sentido. Eu continuo usando o mesmo padrão, 3 horas de Bluetooth, mais ou menos ali, quer dizer, praticamente o dia todo de 4G, né, ou 5G, pegando estrada, por exemplo, eu estou sempre viajando a trabalho aí, então pegando estrada, o sinal oscila bastante, tem lugar que não pega direito o sinal, então tem essa oscilação maluca, e de repente, não é um teste exatamente controlado, mas é o uso do dia a dia, e eu percebo uma diferença de bateria absurda. A gente sabe, né, cara? Então, e jogos, né, que é o que você vê imediatamente ali, com essa função ativa, os jogos limitados a 70 FPS e alguns engasgando. E quando você desativa, os jogos rodando com fluidez excepcional. Então, essa é a minha visão, que a Samsung tem que corrigir, tá? Mas por enquanto ela não corrigir, existe um método, e segunda-feira, vai estar no vídeo de segunda-feira, e aí pelo menos resolve o problema e você consegue entender o que acontece. E por que não acontece com todos os usuários? Bom, tem aquele usuário padrão, cara, tem aquele usuário ali que tem um uso mais normal do aparelho, digamos assim. Esse usuário, ele não percebe aquele desempenho tão bruto, né? Cara, só um comentário sobre o jogo, parece que esse ônibus é mais pesado, o torque parece que está menor do que o torque do outro carro. Então você percebe que eu estou sofrendo aqui na serra. Mas então, o que acontece, na minha opinião, é que quando você reduz o desempenho, é para aquele usuário mais pesado. E para o usuário básico, o usuário padrão aí, que tem um uso convencional do aparelho, como eu diria que talvez seja a maioria, não sei, acaba que o desempenho fica estável. A pessoa não percebe, realmente não está capando o desempenho. Aí a pessoa vai jogar, putz, entrega um desempenho legal, a pessoa não está estressando tanto o aparelho. Só que, tudo bem, acho que cada um usa o aparelho da forma que acha melhor. Mas um flagship ele é feito para todo mundo, naturalmente, que quer um top de linha. Mas ele é feito, acho que pensado, assim como os aparelhos da Asus, por exemplo, os ROG Phone, para quem é hard user. Putz, 12 GB de RAM, um armazenamento interno legal, muitas das vezes, né? E tipo assim, câmeras legais, enfim, um monte de features top. Não faz sentido a gente usar o aparelho de forma básica. E aí, quando você vai usar o uso intenso, vem essa função do sistema e limita seu desempenho. A economia de energia não está ativada. Então, o sistema não pode capar desempenho, ele não pode limitar desempenho. Não precisa você acionar lá, por exemplo, a opção modo...
Me falhou a memória aqui, galera. Essa função aqui, quer ver, olha. O velocidade de processamento. Não faz sentido você ter que ativar essa função aí, velocidade de processamento, para ter desempenho legal, sabendo que isso aí vai destruir sua bateria. Isso aí é mais para algum uso. Eu, por exemplo, uso essa função para um uso legal, assim, para editar vídeo. Aí eu vou fazer a renderização, aí eu deixo ela ativada, porque ela vai fazer o vídeo renderizar mais rápido. Aí eu acho legal. Agora, essa função nem funciona para jogos, então não faz sentido você ficar usando ela. Você já tem um equilíbrio ali de sistema que já deveria te entregar um desempenho satisfatório, e estava entregando antes. Então, é um bug que eu acredito nesse sentido, desse app de sistema não tá tão legal, né? Mas de resto, pelo menos tem solução, e a gente apontando esse problema, muito provavelmente outros canais grandes devem abordar isso também lá na gringa, né? Que o pessoal foca bastante nisso. E também a Samsung corrigir isso em futuras atualizações. Assim como ela faz, né, quando a gente descobre um método de usar economia de energia mais 120 FPS, que eu sei que vocês gostam, que tem Note 20 Ultra, e aí a gente lança um método, ela vai lá e desfaz esse método. Putz, foca Samsung em trazer melhorias e não ficar capando funções que o usuário gosta. Uma outra coisa que eu gostaria de falar agora é o S23 Ultra, tá? Galera, eu vi o novo sensor, né, que a Samsung deve lançar nele aí de 200 megapixels, vi o formato lá das câmeras e alguns vazamentos, a gente não sabe ainda se é real mesmo, mas fica uma dúvida, galera. Eu mesmo não sei se eu vou pegar o S23 Ultra, tá? Eu vou esperar primeiro para ver como que vai ser isso, tem que fazer uma série de testes, porque, caras, eu sofri demais com o S20 Ultra, que foi para mim a pior câmera que a Samsung já colocou no smartphone. E não adianta o fanboy da Samsung passar pano, porque a própria Samsung veio a público e se desculpou por conta da sua câmera não ter problema de hardware e ver que não tem solução. Eu vi muita gente aí defendendo a Samsung, falando que aquilo não procedia, e a própria Samsung veio a público. S21 Ultra tem câmeras excelentes, porém aquele módulo de câmera de metal é pesado. Não só pesado, ele é metal e esquenta bastante, aquilo causa um monte de problemas aí, como eu já mostrei em outros vídeos. Esquenta demais para gravar vídeo e aquilo é prejudicial porque o eco de câmera fecha. Nós já estamos quase chegando, tá, galera? E o Note 20 Ultra também tem aquele probleminha que você tem que distanciar um pouquinho do objeto para poder conseguir focar, senão você não foca. Outro problema. E no caso aí do S22 Ultra, ele ficou perfeito, cara. Os módulos de câmeras aqui do aparelho, olha, realmente ficou perfeito. Não é pesado, não causa superaquecimento. Cara, o S22 Ultra, ele é o aparelho com a ergonomia mais perfeita, com a engenharia mais perfeita de um flagship gigante com bateria grande, tá? E já o S23 Ultra, eu espero que a Samsung consiga trabalhar na evolução disso e manter o aparelho ali com uma boa ergonomia, com as câmeras funcionando legais também, para não ter problema. Eu espero que a Samsung consiga realmente acertar nesses pontos ali, para não repetir os erros do passado, porque essa ideia de troca de sensores, como nós saímos, por exemplo, do S10, que tinha câmeras incríveis, e a Samsung refinou ainda mais o Note 10 com aquelas câmeras em formato de semáforo, e aí ela foi lá e trouxe as câmeras do S20, né, do S20 Ultra, e que foi um grande desastre, na minha opinião. Eu tive o aparelho aqui no canal e é o tipo de coisa assim que o aparelho que eu não continuo com ele no canal por muito tempo, é o aparelho que eu não consigo usar, porque simplesmente é horrível. Não dava para usar o S20 Ultra, né? E um Galaxy S, eu tinha ficado... O Galaxy S foi o meu S depois do S8, né? O S8 normal que eu tive. Caramba, galera, é meio chatinho de entrar aqui, hein? Olha. Estamos chegando já, tá, galera? Vamos parar aí. Mas então é isso, galera. Eu acho que o S23 Ultra, eu recomendo para vocês verificarem isso antes, tá? Porque às vezes nós criticamos aqui o S22 Ultra, mas é interessante entender que o S22 Ultra é um aparelho mais equilibrado. E os testes que eu tenho percebido não tem nada a ver com o Snapdragon 8 Gen 11 ser fabricado pela Samsung. Não é isso que está deixando ele ruim. Depois eu faço outro vídeo falando sobre isso, mas não é esse o caso. Porque olha meu Snapdragon 865 Plus no Note 20 Ultra, ele está com desempenho reduzido depois da última atualização, tá? Então,
enquanto a Samsung não acertar o One UI e não resolver esses bugs esses bugs que acontecem, não adianta nada ser fabricado pela TSMC, pela Samsung, enfim, né? Não adianta, precisa corrigir esses bugs da One UI, é isso que causa esses problemas, né? O caso, talvez, do Snapdragon 888, isso sim, pode ter sido tanto um erro da Qualcomm quanto erro da Samsung no processo de fabricação, pode ter sido um erro geral. Mas já o 8 Gen 1 não, é um bom processador, cara. Eu não diria isso se eu não estivesse usando e vendo o poder do 8 Gen 1 aí. Mas tem umas questões que eu vou trocar ideia para vocês depois aí. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Tem mais assunto para outros vídeos, então fiquem atentos aí que vai sair mais um vídeo de Papo Tech aí. Até o próximo. Se inscreve no canal aí, galera, se não é inscrito.